Olá, sejam muito bem-vindos ao Instituto Mote 21. Hoje nós trouxemos a Rosana Cipriano, professora, educadora, para a gente ter um bate-papo muito importante sobre capacitação, inclusão, formação de professores, formação de pessoas que trabalham com crianças, adultos e jovens com deficiência. Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso instituto, seja muito bem-vinda a esse espaço que nós vamos abrir a partir de agora, inaugurando aqui nosso espaço, a Rosana, desse bate-papo tão importante. Gil, obrigada. Nossa, estou me sentindo honrada, feliz de abrir com você esse quadro e com uma pauta tão relevante, tão atualizada em todo o tempo, que é falar sobre o professor, esse ator tão importante no contexto educacional brasileiro. Eu agradeço muitíssimo e tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito rico. Muito rico e produtivo. Rosana, vamos falar sobre um assunto que a gente tem visto nas redes sociais desde sempre e que é a falta de capacitação, né? Alunos com deficiência, alunos da inclusão, sendo esquecidos em sala de aula, sendo maltratados, sendo, vamos dizer assim, sem material adaptado, sem todo esse contexto que a gente fala de inclusão, ou seja, a inclusão na realidade não está acontecendo. Gil, sem dúvida é uma temática muito oportuna, por tudo que a história já registra e pelo tempo que a gente vive. E eu gostaria de contextualizar um pouco para os que vão nos ouvir, por que de estarmos juntas, por que Rosana Cipriano. Então, eu sou uma professora do Sistema Público do Distrito Federal, com uma carreira que se aproxima aí de 4 décadas. Atualmente estou aposentada, sou aposentada e sou e serei professora sempre. E com a pauta da formação continuada, eu já tenho aí uma atuação de mais de 25 anos. Então eu me sinto muito confortável em falar sobre o tema, mas eu me sinto muito desafiada da mesma forma. Porque depois de mais de 2 décadas discutindo, planejando, realizando, fazendo gestão de políticas públicas e acompanhando de perto os contextos educacionais, as escolas públicas, não é simples dizer que a gente está aqui hoje conversando sobre um assunto cujas soluções já estão todas dadas, cujos problemas já não existem, não é verdade. E no campo da neurodivergência, do público da educação especial, na perspectiva da inclusão ou no contexto inclusivo social, e nesse tema, nesse conceito, eu abro um parêntese para renovar um pouco o conceito, a compreensão do que é inclusão. Por longo tempo era e ainda é comum a compreensão, o entendimento de que inclusão diz respeito à educação, diz respeito à escola. Não, é bem verdade que a escola é, sem dúvida, a instituição social mais relevante, especialmente para nós que somos professoras. A escola é o lugar, o locus dos maiores fenômenos mesmo do desenvolvimento humano, as maiores realizações e acontecimentos. Mas falar de inclusão nos obriga e nos leva a pensar em algo muito mais macro, porque inclusão é um conceito social, é um conceito de mundo. Não dá para pensar que se a escola faz a inclusão acontecer, mas o trabalho não faz, os ambientes profissionais, a política não realiza inclusão, tudo isso fica fracionado, se não quebrado, e a gente não atinge efetivamente o que se espera de um país inclusivo, de uma sociedade inclusiva, de um Estado e de uma escola inclusiva. Então, essa pauta ainda suscita muita discussão, porque nós ainda não atingimos nem mesmo os resultados e tampouco contemplamos o que as pessoas que de alguma forma padecem com a ausência dos atos inclusivos, de políticas que efetivem a condição dessas pessoas na sociedade e, portanto, na escola. Essa não é a nossa realidade ainda. E quando a gente dá um zoom nesse assunto e traz aqui para o nosso bate-papo a formação contínua dos professores, a formação docente do professor, aí a gente precisa mesmo gastar um tempo de muita seriedade, de muita realidade, porque a gente tem vários
aspectos e muitas variáveis nisso. Então, sim, eu concordo com você que a gente ainda caminha para voltar para esse bate-papo um dia, que se não em breve, e dizer, olha, hoje nós temos um cenário diferente. A gente tem uma sociedade que compreende inclusão e a gente tem uma escola que é efetivamente inclusiva, porque a escola é para todos, como todos os contextos sociais. Então, eu espero que a nossa discussão caminhe nesse sentido de avaliar a história, olhando para o presente e prospectando, lançando luz para o futuro, porque já se sabe mais sobre essas pessoas, sobre essas condições e já se entende um pouco mais sobre inclusão. Isso. E quando a gente fala de inclusão, aí a escola fala assim, não, mas a minha escola é inclusiva, né? E aí eu pergunto, e quantos alunos dessa escola, desta inclusão, estão devidamente alfabetizados? Quantos alunos estão realmente com o material adaptado? Quantos alunos têm um PEI antes de tudo, né? E aí, às vezes, a gente não tem essa resposta, né? E eu vivo essa realidade dentro dos grupos que eu participo, né? Agora está chegando o final do ano, aí as mães ficam naquela ansiedade. Meu filho vai? Eu vou reter o meu filho? Como que é isso? Esse ano não rendeu. E a gente sente é como se tudo que a gente fez junto às escolas, tudo que a gente trabalhou junto às escolas, aquilo não rendeu, aquilo não foi produtivo, e a gente continua se arrastando, né? Para que haja realmente esta inclusão, vamos dizer assim. Então, isso para as mães de crianças neurodivergentes, de crianças, né, alunos da inclusão, isso é muito, vamos dizer que é muito avassalador. Algumas mães, elas realmente sofrem, né, com essa falta de conhecimento. Às vezes a escola fala, não, se seu filho não está aprendendo aqui, leva para outra escola. Isso fora as negativas, né, que a gente tem aí todo início de ano. Então é uma realidade ainda longe, né, de estar o descumprimento da LBI, e as escolas fazem isso e fazem mesmo, assim, sabe? Então, quando eu falo de professores capacitados, de professores... não adianta você fazer um curso de capacitação oferecido pela escola e você não colocar aquilo na prática. Não adianta você fazer por fazer, né? Você tem que fazer e colocar na prática, porque cada dia mais a gente vai ter crianças e jovens dentro das salas regulares, né? E que são alunos com algum tipo de deficiência. Como é que você enxerga isso? Você acha que existe uma luz no fim do túnel? Existe sim, Gil. Eu sou muito otimista com relação à educação. Uma escolha que eu fiz ainda adolescente foi ser professora. Eu venho de uma família de professoras e professores, de uma família que teve e tem escolas. Então eu cresci acreditando que a educação ela é possível e ela é para dar certo. No entanto, como você traz aí na sua fala como mãe atípica, eu não sou mãe atípica, mas eu sou uma profissional que às vezes eu brinco que sou atípica, porque eu decidi trabalhar nesse universo. Então, eu tive assim, o privilégio de, como professora de uma secretaria aqui no Distrito Federal, de olhar para o Brasil, de estar em todos os estados brasileiros. Eu tive a oportunidade de estar na condição de gestora pública, de políticas públicas, e o que você traz é o reflexo desse cenário, é o reflexo de um país, obviamente, enorme. Nós temos mais de 5.270 municípios, então a gente está falando de um país intercontinental, como já sabemos, com complexidades que certamente desafiam governos, gestores, secretários de educação. Mas eu tenho sim, eu acredito. E eu acredito, Gil, por quê? Porque depois de 3 décadas na educação, eu consigo fazer aqui uma viagem muito rápida no tempo, quando eu acesso aqui o serviço público como professora aos 18 anos. E a gente não falava o que a gente está falando agora. O Mote 21 vai levar em breve, por meio desse bate-papo, entre outros que já foram e que virão, temáticas que há 20 anos
anos, ou 30 anos, quando eu chego à educação, não se discutia por falta de conhecimento, por falta de políticas e porque historicamente a gente viveu uma realidade muito sensível para os seus filhos, o seu filho, que é uma criança neurodivergente, e que não havia esse olhar sensível. A discussão sobre inclusão não é uma discussão assim tão antiga, que não provoque ainda espantos, equívocos. Eu vivo experiências ainda hoje de visitar escolas, porque eu tenho uma filha adolescente. Então, eu estou sempre olhando as escolas com esse olhar de que contexto é esse que a minha filha vai estar. Porque eu me desenvolvi no universo, entendendo desde sempre que a educação, que a escola é o lugar onde crianças neurodivergentes ou não, com deficiência ou não, são tantos aspectos que estão ali, porque é a sociedade que está dentro da escola. Outros ambientes, talvez algumas pessoas nunca frequentem, mas a escola, por lei, todos devem frequentar, todos devem gastar mais de 2/3 da sua existência no ambiente escolar. Para nós, professoras, não é? Que eu comecei no âmbito da educação aos 16 anos, fazendo magistério, e segui com mestrado, doutorado, entre outras ações, ou seja, a minha vida inteira está imersa nesse contexto que é a educação, com um olhar muito otimista. Um olhar otimista de que o nosso Brasil é um país assim, dos mais legislados do planeta. Nós temos leis para muita coisa, se não para quase tudo de alguma forma. Mas nós que estamos nesse universo sabemos que ter uma lei sancionada, um decreto regulamentando, não garante, infelizmente, o cumprimento dela. E isso também não quer dizer que todas as leis são maravilhosas, que todas as leis, se cumpridas 100%, vão impactar da maneira mais positiva. Então, eu entendo que para além de uma luz no fim do túnel, existe sim possibilidade do país se destacar e de assumir índices muito superiores do que os que a gente conhece, não é? Das posições que o Brasil ocupa no âmbito da educação. Temos aí um sistema federal grande, temos um ministério amplo, talvez o mais importante de todos, porque cuida da educação brasileira, do povo brasileiro. Há políticas seríssimas, há programas, porque eu fui gestora de todos os programas que atendem a educação especial. Eu fui gestora por mais de 5 anos no Ministério da Educação, e eu sei que é possível. No entanto, essas questões práticas de ordem diária, como as que você traz, sobre as angústias das famílias, sobre o não aprendizado das crianças neurodivergentes, sobre as escolas estimularem suas famílias a não terem seus filhos naqueles lugares, naquelas escolas, sejam públicas ou privadas. Isso ainda acontece. É um pouco lamentável para mim como professora, como profissional da educação, admitir que aqui, no centro do país, no lugar, não é, do poder público, há escolas públicas e privadas que, mesmo sendo proibido por lei, eles negam matrículas. Ou quando não negam de maneira assim, muito literal, eles te levam a não manter os seus filhos. Por tudo isso que você trouxe. Porque você, como mãe, você vive as dores do dia a dia de ter uma criança com síndrome de Down numa escola. E que ao final do ano, quando se avalia, quando se aprova, quando se faz esse relatório dessas crianças, é a hora em que as tensões acontecem. E é nesse exato momento que a gente lamenta muito que a efetividade das políticas e das práticas, e especialmente da consciência dos profissionais de educação, no acolhimento às famílias e conduzir essa família a retirar seu filho. Uma das coisas que mais ocorre quando a gente está fazendo gestão pública é a judicialização dessas instituições, porque é um direito das famílias. Judicializar como última instância, se necessário for. Mas é também um momento muito dramático, porque uma família quando decide ir ao judiciário ou aos órgãos de controle, ela já sofreu muito. Ela já tentou muito. Não sou mãe, mas assisti e estive próxima dessas famílias, como ainda permaneço, tanto na atuação da docente, como na gestão pública, como fazendo direção de ONGs que atendem famílias. E aí
esse caminho, esse percurso até a judicialização é que ele precisa ser minimizado até a eliminação deles. Porque se a escola é esse espaço inclusivo, você citou uma frase, e os gestores dizem, a minha escola é inclusiva. É tão simples dizer isso, é quase confortável, mas não é justo e correto. E eu gosto muito de uma compreensão do qual eu tenho me debruçado a estudar, que é sobre a humanidade que se ausenta do humano. Porque nós somos humanos, mas a humanidade nem sempre está ali atrelada a essa condição humana que nós temos. E aí eu sempre vou olhar primeiro, pela minha história, formação e atuação, para esse contexto educacional. Eu visitei alguns países, eu vi de perto em missões oficiais, em investimentos pessoais e profissionais, eu vi de perto a educação desses estudantes neurodivergentes. E o Brasil ensina, Gil. Nós temos políticas no país que já foram olhadas como modelos, mas o Brasil tem muito a aprender para tornar as suas ações de todas as esferas, e eu sempre recorro a esse conceito político, porque foi onde eu estive a minha vida inteira. Durante 27 anos eu fui uma gestora pública, desde uma coordenação pedagógica a uma coordenação geral do Ministério da Educação, por onde eu estive. E o Brasil, para além de implementar políticas, precisa implementar caminhos que mudem essa concepção, essa mentalidade. E para além dos estudos, porque a ciência avançou muito. Certamente você vai entrar nos aspectos dos diagnósticos, dos laudos, e esse boom de diagnóstico, como é uma expressão muito utilizada, ele não foi por acaso. Ele é fruto da ciência, ele é fruto dos critérios diagnósticos que sofreram alterações e trouxeram para as famílias essa esperança que você chamou de luz no fim do túnel. Sim, eu acredito. E voltando para o tema do nosso bate-papo, formação docente contínua ou continuada. Esse é um tema do antes, do agora e do depois. Ele sempre vai estar em pauta e ele sempre vai estar ocupando o ranking de pesquisas. E isso, entre tantas razões, eu apontaria que uma das razões é a realidade, o índice de todas as ordens. E especialmente para você, mãe, para mim, educadora e professora, essa transformação do cenário, para que ao final desse ano você não tenha que viver o que você está vivendo agora, onde você precisa entrar quase que em colisão com a escola para obter aquilo que é óbvio, aquilo que está proposto, mas que por muitas razões que a gente já sabe, elas não se efetivam. Mas eu assim, sou muito... Isso até me emociona pensar. Educação é uma coisa que me emociona de tal modo, porque é inconcebível pensar em qualquer tipo de processo e de avanço sem uma mudança transformadora da educação. E o Brasil é esse candidato que, a despeito de todas as áreas, e eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, é a educação que precisa puxar o carro de todos os processos de evolução, de desenvolvimento humano e de humanidade. E como você diz, essa questão da transformação da educação começa com a transformação do educador. Porque quando o educador precisa acreditar naquela criança, ele precisa acreditar que aquela criança pode aprender, que aquela criança pode ser alfabetizada, que aquela criança pode se transformar num adulto funcional. Aquela criança com síndrome de Down, com autismo, aquela criança com uma paralisia cerebral, com qualquer outro tipo de deficiência, ela precisa de oportunidade, né? E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando primeiramente de primeira infância, né, Rosana? Porque é lá que tudo começa. E quando a gente perde quando a gente não dá a oportunidade da criança dela aprender, né, o que acontece? Ela cresce, né, o Theo, por exemplo, eu vou citar o Theo aqui, que vai fazer 12 anos no ano que vem e não foi alfabetizado. E não é por falta de eu ser uma mãe que procuro auxílio, que vou à escola, que faço trabalho em casa, que trago, que faço... Então, o que está acontecendo? Onde é que estão se chocando aí essas divergências, vamos dizer assim, que eu
tento, procuro, busco, assim como outras tantas mães que eu vejo, né, que eu vivencio isso todos os dias dentro de muitos grupos que eu participo. Eu recebo mensagens no meu privado de mães me pedindo socorro. Onde eu procuro? Quem eu procuro? Né? Porque não está acontecendo a inclusão. E onde é que está essa divergência, né? Escola, família, alfabetização, inclusão, que essas crianças não conseguem aprender. Aí eu falo para as mães assim, vocês pediram para a escola o PEI? Aí a mãe vira para mim muitas vezes e fala, o que é isso? Né? O que é o PEI? E aí, Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho para essas famílias o que é o PEI e qual a importância dele para esse processo de aprendizado dessas crianças. Gil, sem dúvida. Mas antes de falar para as famílias sobre o que é o PEI, que é um dos processos, é uma das etapas, que é um documento, na verdade, não é? E que antes dele ser um documento escrito, que deverá ser acompanhado, monitorado, avaliado de tempos em tempos, existe um processo que antecede ao PEI. E eu queria destacar nesse sentido o olhar generoso que a gente precisa ter com os professores. Você tem razão, há uma dissonância muito grande, há um descompasso muito grande na relação família, escola, estudante e sociedade. Então, eu hoje sou uma pessoa, assim, uma profissional muito entusiasta e pesquisadora, porque eu estive fazendo alguns estudos de pesquisa em países como Portugal. Eu tive assim, o privilégio de visitar instituições e universidades em Israel há alguns anos, há pouquíssimos anos. E para quê? Para coletar essas experiências, para verificar por que lá dá certo, por que aqui não está dando certo. Por que políticas, às vezes, tão semelhantes funcionam ali e não funcionam aqui? Pronto. Isso aí talvez seja pauta para uma outra conversa, mas no meu entendimento, entre outros, há um descompasso na relação e nas ações que trazem a família, que não pode ser apenas coadjuvante. Para mim, e por tudo que eu já evidenciei em outros resultados, a família ela é protagonista. Eu brinco às vezes Brinco não, falo mesmo com seriedade, nos contextos muitos de formação dos quais eu faço, que o estudante não precisa e não deveria ser visto como o protagonista primeiro. Porque quem veio primeiro, a família ou a criança? O estudante ou a família? E não é a dúvida do ovo e da galinha, porque isso já foi respondido. Quem vem primeiro, o filho ou a família? É a família. Ela existe antes dessa criança chegar, mas alguns caminhos equivocados fazem muitas vezes a gente direcionar o olhar sobre a criança e dar um chega para lá na família. Para mim, uma educação vai funcionar quando família, educação e saúde se comunicarem bem. Quando, se olharmos para todas as ações aqui da saúde brasileira, com todos os problemas existentes, existem atenções, não é? Ideais, perfeitas? Não, mas você tem lá os programas, os protocolos de intervenção, você tem lá no campo do autismo, entre outros. Quando você fala da família, você tem uma família dedicada, que toma todas as medidas, cuidadosa, aí você tem uma escola muito boa, etc. E tal. Mas o diálogo e as ações entre família, educação, a saúde, e eu trago um outro ator político nesse cenário, que é a assistência social. Sem esse diálogo, sem olhar inclusive para outros países onde esse tripé, saúde, educação, assistência social, funciona tão bem, é impossível a gente seguir. E eu vou lhe dizer por quê. O Brasil não tem uma política nacional de Estado de intervenção precoce. Não tem. Mas nós temos, o Distrito Federal é uma secretaria premiada pela educação precoce. Mas educação precoce não é intervenção precoce. E às vezes esse entendimento ele fica falho
por falta desse caminho que se faz na formação continuada. E depois por falta de implementações que traga robustez e consolide essas compreensões. Então, as famílias, por sua vez, acabam, como citei antes, ocupando espaços de tensões, não é? De sofrimento. Na sua fala, minutos atrás, ela vem carregada de dor, ela te provoca emoção visível, porque a escola, que é o lugar que você entrega teu filho para ficar, às vezes, parte do dia, ou numa educação integral, que não é uma realidade máxima no país, mas é em outros tantos países, onde a criança entra às 7, 8, ele vai deixar a escola às 17, 18 horas. Então, você confia a essa instituição o desenvolvimento não só acadêmico e pedagógico, sem deixar claro, sem deixar de trazer com muita lucidez que papel de família não se transfere para a escola, o que também é uma realidade muitas vezes dura. E fica a escola sobrecarregada e, obviamente, estabelecendo aí uma relação de bastante dificuldade. Então, só para fechar esse bloco do raciocínio, de que família e escola, elas vão caminhar bem quando elas forem parceiras. Quando a escola abrir, não uma pequena porta de 80 centímetros, mas uma porta ampla, onde passe pai, mãe, avó, todos, para que contribuam. Por que digo isto? Porque o PEI é um documento, eu trago essa compreensão. Porque eu visitei dezenas de escolas no país para olhar o PEI. E eu voltei muito triste. Eu voltei como pessoa, como ser humano e como profissional até indignada de perceber que por diversas falhas e fatores não se sabe o que é o PEI. Aqui no Distrito Federal, e eu não vou para outro estado, eu vou aqui no Distrito Federal, escolas privadas e públicas têm demonstrado por meio de denúncias, de conflitos, de reprovações, de expulsões, a estudantes neurodivergentes, que quando se chega, porque aí já se judicializou a questão, e que se pede o PEI para entender qual foi a fratura que houve no PEI. Não houve fratura no PEI, porque o PEI não existia, então ele não pode ter sido fraturado. Porque aquilo que fratura, a gente dá um jeito até de emendar e, quem sabe, sarar e seguir melhor. Mas na ausência do PEI, que é um dos documentos e procedimentos de atenção às crianças com neurodivergência, e aí pensando em educação brasileira, público da educação especial, há muito o que se caminhar. Então, para as famílias, primeiro, exijam o PEI. Se a mãe não é uma expert em PEI, não é? Que é um documento que é elaborado, né, com vistas a se produzir as estratégias mais ideais, as metodologias mais ideais, as adequações e adaptações, que são conceitos distintos também, né, Gil? Mais ideais. Então, quando eu falo de um plano educacional individualizado, eu estou falando de um plano que olha para aquele aluno. Não olha para o Joãozinho, para a Mariazinha, porque o PEI é para cada estudante, é para cada aluno. E quem constrói o PEI? A professora não fez o PEI, Gil. Mas não é a professora que faz o PEI. Mas a diretora não me entregou o PEI, mãe. Eu não tenho aqui o PEI para lhe mostrar. Não é a diretora que faz o PEI. O PEI é uma construção coletiva de atores que fazem parte da vida daquela criança. E muitas vezes o PEI precisa contar com o estudante quando ele tem condição, autonomia e funcionalidade para contribuir. Então, as famílias que necessitam compreender isto, e que dificilmente isso é tão simples, porque isso teoricamente é um conteúdo muito da educação, não é? Mas a família precisa ser informada, conscientizada. Então, o caminho que eu aponto, entre alguns, para essas famílias que estão angustiadas, o ano está encerrando. Há muitas crianças não avançaram. O Theo está com 12 anos não alfabetizado. É admissível isso? Não é admissível. Mas é uma realidade? É uma realidade. E o Theozinho vai para o próximo ano? Provavelmente. Ele vai fazer 12 anos e ele vai encarar uma outra turma na condição de neurodivergente, de uma criança com síndrome de Down, sem estudar. 12 anos, o Theo deveria estar indo para o 5º ano, 6º ano vai para o 5º, não é? Numa transição bastante importante para as nossas crianças típicas,
diga-se lá, para as nossas crianças atípicas. E a família precisa, tá aí uma estratégia importante que eu sempre sugiro aos gestores, porque eu faço muito esse trabalho de dialogar e de trazer formação aos gestores. Primeira semana não devia ser nem tanto com professores, devia ser com as famílias, porque as famílias que fazem essas escolas também existirem. E depois disso você tem todo um conjunto de atores. Oxalá as escolas, parabéns às escolas que na semana pedagógica tem um espaço, por menor que seja, para essas famílias. Não é só aquele encontro de acolhimento, seja bem-vinda, minha escola tem um parque, tem isso, tem aquilo. Não, é trazer a escola, a família, para construir o ano letivo que se começa tal dia, tal semana, no início de 2026. Então, o PEI, famílias, resumindo, ele é um plano, porque é algo que vai ser elaborado, que vai ser construído, que vai olhar essa criança junto com os outros atores desde que mamãe estava grávida. Porque o PEI ele é construído a partir daí, a partir do momento que como foi a gestação dessa criança. Ela também, apesar de parecer a pauta da saúde, mas o PEI também precisa considerar, porque nasceu uma criança atípica. E essa criança atípica não pertence só à família, ela pertence à escola, à sociedade, ao Estado, à igreja, ao parquinho, faz parte de todos esses contextos sociais. Então, sem o PEI, famílias, não sigam o ano letivo concordando que a sua criança não seja avaliada, não seja estudada com família, professor, direção, ele mesmo, quando possível, para que esse plano educacional individualizado seja elaborado considerando as especificidades dele, as condições dele, o que ele demanda. E o que ele demanda no primeiro mês não vai demandar, às vezes, no segundo. Sim. E possivelmente vai chegar lá no final, olhando para esse PEI, entendendo onde funcionou, o que aconteceu, os professores envolvidos estavam preparados, bem informados, e o bem informados, e aí eu quero encerrar dizendo que por que bem informado? Porque não é qualquer professor que pode estar atendendo estudante neurodivergente. E o qualquer professor aqui não é diminuindo qualquer outro professor. É o professor que precisa ter formação para. Então, nós temos um dado muito crítico, Gil, que são os dados trazidos pelo censo escolar. O nosso censo escolar aponta que mais de 45% dos nossos professores que atuam, por exemplo, no atendimento educacional especializado, não têm formação no atendimento desse estudante. Então, é simples. Como colocar um profissional de matemática para dar aula de português? Ou de português para dar aula de física? Perguntas básicas, parecem até simples demais, mas é um pouco assim que a gente começa a responder. Então, a gente ainda tem um problema grave, sensível a ser solucionado, que é a formação docente continuada. Porque só assim a gente vai conseguir resolver diversas lacunas e dificuldades. E o PEI, sim, o PEI é um documento importantíssimo que deve ser não só elaborado, após a elaboração do PEI, por exemplo, é preciso haver aquele momento onde família e escola olhem juntos o PEI. E de tempos em tempos, 90 dias, 30 dias, 120 dias, uma vez por semestre, conforme cada caso, cada estudante, olhar para esse PEI e implementar as alterações necessárias. E é você, família, é a mãe, é o pai, é o avô, é quem cuida dessa criança, é quem acompanha essa escola também, essa criança também na escola, que tem o dever de acompanhar se o que se desenvolveu com o PEI. E aí eu quero propor, gente, num outro momento, trazer às famílias essa formação sobre PEI. Porque assim a gente junta a mão de professor com mão de família, escola, e a gente evolui, avança no sentido de chegar nas mães dos TELs do nosso país, celebrando. As festas de fim de ano precisam celebrar a evolução, não só clínica, mas educacional dos nossos estudantes. Isso. E junto a essa questão do PEI, essa questão da não formação, essa questão da falta de conhecimento, tanto da família e muitas vezes dos professores. Eu fui professora, gente, eu estive em sala de aula durante 5 anos. E isso lá em 93, não estou velha não, tá? Isso lá em 93 eu já estava em sala de aula, né? E como a Rosana mesmo disse, era muito diferente, mas a gente já tinha essas nuances dessa falta de formação e também muitas nuances do desinteresse, né?
Eu cheguei a ser chamada muitas vezes de Caxias, porque eu queria que os meus alunos aprendessem. Eu queria fazer a diferença na vida daquele aluno que eu via que ele não estava aprendendo. Por que ele não estava aprendendo? Né? Não se ouvia ainda naquela época falar de autismo em sala de aula, não se ouvia falar de crianças com alguma deficiência neurodivergente em sala de aula. Mas eu notava que eu tinha alguns alunos que eles tinham uma certa dificuldade, né? E aí eu pergunto, dentro dessa falta de capacitação, de formação, de conhecimento, o que isso provoca, né, a longo prazo nessas crianças? Porque a escola ela precisa entender que investir em formação não é gastar dinheiro, né? E muitas escolas elas pensam que eu estou falando aqui de escolas privadas no caso também, né? Porque a gente sabe que a escola pública ela precisa de investimento do governo nessas capacitações, né? E a escola privada ela precisa, além de acreditar que aquele aluno vai aprender, ela precisa de investir, né? Ela precisa de investimento. E muitas vezes a escola não quer investir. Aí o professor colocado dentro de uma sala de aula, né, com 3, 4 alunos neurodivergentes, com deficiências diversas, e aquele professor não está preparado. Aí eles vão lá e colocam um monitor para cada aluno daquele. A monitor também não foi preparado, né? Então, qual é a importância desse preparo, dessa capacitação, desse investimento? E vamos dizer assim, os malefícios que isso pode causar, né, a longo prazo para essas crianças e que muitas vezes a gente acha que, como você bem disse, a mãe, o pai coloca aquela criança naquela escola e espera que aquela criança saia dali alfabetizada. E muitas vezes a gente não sabe qual a dificuldade também que aquele professor tem da escola que não está investindo nele, da escola que não está, mas que está cobrando. Né, que está cobrando. Então, como é que você enxerga isso? Bom, eu tenho assim, algumas visões sobre isso, Gil. Você citou aí a escola privada, que, diferente da escola pública, ela não é subsidiada para promover a formação continuada de seus professores. Mas ela recebe para ter alunos. Isso. E quando ela recebe para ter alunos, ela está se comprometendo até contratualmente a oferecer o melhor para esse aluno, enquanto educando. Então, de fato, há diversas questões e aspectos. Mas para essas escolas, para esses gestores, o meu posicionamento é um só. O seu estudante, ele terá um bom desenvolvimento e um bom desempenho acadêmico se ele tiver uma boa educação. E para se ter uma boa educação, nós temos tanta coisa em questão que precisa ser bom. Não é porque nós merecemos tudo que é bom. Ninguém quer aquilo que é ruim. Então nós precisamos de uma boa escola, uma boa cadeira, uma boa alimentação, mas a gente precisa de um bom, e bom é pouco, de um excelente professor. E quando eu me refiro ao excelente professor, é aquele professor que primeiro entende o seu papel e seu lugar naquele mundo que é a escola, naquele lugar. E esse professor, ele tem aí diversas, como é que eu diria, esferas que precisam ser contempladas para o seu investimento. A minha pesquisa de mestrado envolveu um aspecto de pesquisa, que foi como que o professor se vê enquanto ator da sua própria formação continuada. Qual é o seu autoempreendimento, autoinvestimento? Essa é uma questão que o professor precisa responder, porque essa obrigatoriedade ela tem duas mãos, a sua e a da escola ou do Estado, da escola privada ou da escola pública. Quando essa compreensão também não existe, alguém vai esperar demais e pode receber de menos. Então a gente assiste isso. As escolas citadas, elas devem mesmo adquirir a consciência, talvez elas tenham essa consciência, porque todos os gestores, via de regra, não são apenas administradores. Há muitos professores na gestão de direção pedagógica, coordenadores, e o preço da formação é alto.
E não é alto só do ponto de vista financeiro, é alto do ponto de vista da dedicação, do tempo, do comprometimento, do empenho, não é? E sem investir na formação continuada, não se pode acreditar numa educação que ainda chamamos de qualidade. Porque, para mim, educação já traz no seu conceito, assim, incluído, impresso, o conceito de qualidade. Mas a gente ainda usa essa expressão. Eu sonho com uma educação brasileira de qualidade. Como se fosse possível admitir uma educação sem qualidade. Esse conceito de ter qualidade ou não é o mesmo de criança normal e anormal que você ainda utiliza, né? Ninguém pode carregar o título de normal, nem tampouco de anormal. Mas isso ainda é uma realidade. Então, eu quero convidar as escolas que vão nos ouvir, nas pessoas dos seus atores, professores e gestores, que olhem para o professor considerado o principal ou o mais importante no cenário da escola, como um profissional que precisa dialogar com essa gestão de maneira justa, equitativa e equilibrada. Então, é preciso de conversar, porque as escolas entendam que, claro, é uma instituição privada, tem todo o aspecto econômico-financeiro envolvido, há tantas despesas, mas para mim a mais importante despesa é investir na qualidade, já que estamos tratando disto no interior, no seio da escola. E investir na formação continuada desse professor, para mim é um dever, não é uma opção. Assim como inclusão não é uma opção. Não é o que você escolhe numa prateleira e diz, agora eu farei inclusão, amanhã eu não farei inclusão. Hoje eu valorizo meu professor, amanhã não. A escola que realmente quer permanecer bem na fita, porque cada vez mais o povo brasileiro tem evoluído num princípio chamado politização, tem evoluído na questão do conhecimento. Então, hoje o nosso universo, né? Essa coisa da globalização, da universalização do conhecimento, do mundo digital, tirou muita coisa da invisibilidade. E hoje tudo vira motivo para se denunciar, né? E as escolas estão sendo denunciadas. Então, quero encerrar falando sobre os impactos. Uma escola que não investe em formação continuada, ela está fadada a alguns insucessos. O primeiro, insegurança generalizada. Insegurança do professor, insegurança da família, insegurança do estudante, insegurança e prejuízo para os gestores. Porque eu não colocaria minha filha em algumas escolas que mantivessem ou que mantêm essa postura. Um profundo atraso no desenvolvimento da criança, a exemplo do TEL e de outros tantos TELs aí no país afora que estão avançando, sendo certificados sem atingir as devidas competências. E aí, nesse aspecto, o papel é da escola, não é? Então, insegurança, a falta de desenvolvimento, a fragilidade e, por fim, deixando outros aspectos sem falar, o da exclusão. Uma escola que não investe em formação continuada, que é o recorte desse bate-papo, ela está promovendo a exclusão, naturalmente. Naturalmente, porque esse professor, ele vai ter dificuldade, ele vai sofrer, ele vai adoecer, e junto com ele vai o seu aluno, porque naquele espaço quadrado ou retangular de uma sala de aula, é professor e aluno que estão ali e que um depende do outro nessa relação de ensino e de aprendizagem. E aí, no meu entendimento, escola é aquela que, ao se dizer eu sou uma escola inclusiva, precisa mostrar dados concretos. Não é só de aprovação dos melhores, não é só aquelas que estão ranqueadas nos resultados de vestibulares nas universidades públicas e privadas e federais. Porque, para encerrar aqui já com o nosso tempo muito além, eu não escolhi uma determinada escola do Distrito Federal esta semana, considerada uma das que está lá no ranking como as que mais aprovam nos exames nacionais e nos grandes vestibulares de instituições públicas, porque eu ouvi da gestão que aí eu provoquei, Gil, eu não fui ali só saber sobre as condições da minha filha para o 9º ano, eu fui saber como seria se a minha filha fosse atípica. E não sendo ela atípica, como é para os seus colegas neurodivergentes? E a resposta que eu tive foi, a gente tem pouco, professora, porque a gente já apresenta para os pais, literalmente assim. Eu quero encerrar com esse testemunho para deixar as famílias indignadas, reflexivas e posicionadas. Então, a gente tem poucos casos, talvez uma meia dúzia, numa escola de mais de 1.000 alunos.
Porque quando os pais nos procuram com laudo, dizendo que tem TEA ou que tem qualquer outra condição, a gente apresenta a nossa proposta pedagógica, a gente diz como funciona, toda semana tem prova, que é assim, que é essa. Então, quando eles nos ouvem, eles logo entendem que a escola não é para o filho deles. E eu não quis entrar em litígio com a gestão, mas eu saí dizendo, essa escola não é para minha filha, porque eu quero a minha filha aprovada nas melhores universidades, se assim ela quiser. Ela sonha em estudar fora do país, há de ser se assim ela mantiver o desejo. Mas eu não quero a minha filha apenas sonhando com a posição mais alta no universo acadêmico ou profissional. Eu quero a minha filha entendendo que a inclusão, e inclusão é a soma de diversidade e condições que o país tem. E o nosso país seguramente é o mais diverso, com o maior número de diversidade de toda a ordem, e não só estamos falando de crianças neurodivergentes agora, mas de brasileiros com diversidades incalculáveis. Então eu desejo para as famílias brasileiras que estão nos assistindo, que construam também essa compreensão de que precisamos de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, crescendo com esse olhar mais humano e imprimindo no humano o conceito e a prática de humanidade, para que eles atinjam os lugares mais altos na vida. Assim, a gente vai ter uma sociedade inclusiva. E é isso, gente. Eu acho que esse bate-papo foi muito importante e eu acho que ele vai trazer luz, vai trazer clareza, vai trazer entendimento, indignação também. Quando a pessoa tem conhecimento, ela fala, puxa, eu fui enganada. E é isso que a gente quer provocar em vocês, né? Que vocês cobrem das instituições, que vocês cobrem das políticas, que vocês conheçam onde o filho de vocês está estudando, o que ele tem direito, o que ele não tem. E a gente vai trazer sempre aqui esse debate mais acalorado, né? Como foi o de hoje, para a gente poder ver se acorda aí todo mundo para uma inclusão possível e verdadeira e com dignidade para as nossas crianças e jovens e pessoas com deficiência. Então a gente fica por aqui. Obrigada, Rosana, pela disponibilidade e até a próxima. Obrigada, Gil. Eu espero retornar e eu espero que esse nosso bate-papo incomode, cause barulho, e estamos à disposição, não é? A gente caminha juntos nessa parceria. O Mote 21, sem dúvida, é uma instituição no Distrito Federal que chegou não só para ficar, mas para transformar realidades, não é? E junto com o Mote 21 tem um projeto muito meu pessoal que eu quero convidar as famílias a conhecer, que está nascendo agora e que depois de tanto tempo na educação eu trago uma expressão chamada educação importa. Educação importa no sentido mais lato possível, no sentido mais profundo que há de educação. Então eu espero que esse projeto, nos sigam lá também, né? Agora a gente precisa estar sempre dizendo, nos sigam nas redes sociais, @Instituto Educação.importa, para a gente continuar conversando. Obrigada e até a próxima.